Programa Comba Bem, UFN TV, hoje um programa especialíssimo. Nós temos 2 enfermeiros já diplomados que participam do 13º Encontro Nacional de Mestrados e Doutorados Profissionais. É isso? Em enfermagem. Ah, muito bem. A professora Tereza vai conversar com o Leandro e com a Camila e eu vou assistir hoje. Eu não vou incomodar a Tereza, coitadinha. Então tá bom, bom programa para vocês. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente tem essa liberdade, né? Sempre é bom. Nós podemos falar sobre o programa Coma Bem e nós temos uma grande satisfação de recebê-los aqui nesse evento nacional e eu acredito ser muito importante porque é um evento, a maior parte dos participantes são da área da saúde. E como é enfermagem, a maior parte também é da enfermagem, mas não necessariamente enfermeiros. Não é, Leandro? Do público que está nesse evento, que você tem visto, a maior parte é enfermeiro? São enfermeiros, a maior parte? A maior parte, sim, isso. É um fórum nacional que reúne os programas profissionais de enfermagem, né? Por exemplo, o nosso mestrado daqui da nossa universidade, o mestrado profissional em saúde materna e infantil, é um mestrado multiprofissional, mas que está, né, na área de enfermagem na CAPES. Sim. Mas a grande parte dos nossos egressos e alunos são enfermeiros, mas temos colegas de outras profissões também. Quais outras profissões que vocês têm, Leandro? Na minha turma, essa que deste ano que eu ingressei, eu tenho colegas graduado em jogos digitais, mas estudante de nutrição, que é o Nicolas. Ah, sim, mas sim, tenho sim. colegas psicólogos, fisioterapeutas, médicos das demais variadas especialidades, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, quase todas as áreas. Profissionais da área de saúde mesmo, né? Que tem o que, Leandro? Cuidado. Mas não é o cuidado diretamente, hoje aqui nós vamos trabalhar, Leandro, não é o cuidado diretamente voltado somente para cada área. E quando é algo multiprofissional, além da enfermagem, como você falou que na CAPES está registrado, nós temos o quê? Outros profissionais trabalhando em prol da saúde dentro desse mestrado profissional. É um belo do mestrado, né? Tomara que a gente tenha doutorado muito logo, porque é muito bom. Eu já ouvi falar maravilhas desse mestrado profissional. Mas, Leandro, nós temos aqui também uma colega sua, tá? Que é a Camila. Camila, você terminou a sua graduação agora em agosto e já está fazendo uma disciplina no mestrado também. Isso, terminei agora, dia 12 de agosto, recém-nascida, que nem a gente diz. Mas já ingressei, né, numa disciplina como aluna não regular no mestrado em saúde materna e infantil aqui da instituição. E qual é o seu objetivo dentro desse mestrado profissionalizante, né? Que eu vejo que é maravilhoso porque eu vejo as produções. Eu tenho uma colega que trabalha de uma forma bastante intensa e em relação à produção, etc., que é a professora Franceliane, tá? Que é nutricionista. Não é enfermeira, é nutricionista. O que vem fazer com que esse mestrado traga muita interdisciplinaridade em relação à questão da saúde, não é? Por favor, Camila, qual é o teu objetivo dentro desse mestrado? Eu pretendo, então, com o mestrado, né, aperfeiçoar, então, a minha prática, adquirir mais conhecimento e, como o Leandro disse, são profissionais multi, né? Então a gente agrega muito saber, muita prática, porque muitos já estão na prática de trabalho, né? Já estão atuando. Então é sempre uma troca, assim. Ai, que bom, Camila, que bom. E acho que é importante isso, não é, Leandro? Você sai da graduação, você já tem um objetivo dentro da formação. Então, como é um multiprofissional e dentro desse evento tão importante que a Universidade Franciscana e o mestrado que nós temos aqui está promovendo esse encontro nacional, nós pensamos numa oficina sobre saúde. E sobre saúde, o programa Coma Bem, já faz 8 anos que nós estamos aqui, então a gente gostaria de conversar com vocês algumas coisas, depois a gente vai conversar em separado com vocês dois sobre a vida de vocês, principalmente a vida alimentar e nutricional. Porque profissional da saúde, além de se cuidar, precisa cuidar dos outros, não? Então, nós temos uma proposta aqui para vocês de uma forma geral, e eu não sei se vocês já ouviram falar dentro da formação de vocês
sobre o Guia Alimentar da População Brasileira. Sim. Olha só, que espetáculo. Muito bom, muito bom. Então o caminho vai ficar muito mais fácil aqui nessa oficina. Do Guia Alimentar da População Brasileira, o que vocês têm? Vocês olham para essa mesa aqui e vocês... isso aqui está lá ou não está? Vocês podem falar, podem colocar daquilo que vocês lembram do Guia Alimentar. O que o Guia Alimentar não preconiza? E quando nós falamos em saúde de uma forma geral, tá? E principalmente voltada à alimentação, porque o estilo de vida está dentro da qualidade de vida. E o estilo de vida está ligado ao quê? A atividade física e uma boa alimentação. E para a gente ter uma forma de ensinar, e eu acho que é esse o propósito também dentro desse mestrado profissionalizante, quando vocês forem atuar, é ensinar as pessoas de uma forma geral. Tá? E o Guia Alimentar é para todo mundo. Leandro, do Guia Alimentar, o que você lembra especificamente e do que nós temos aqui? Eu penso que tudo que está aqui na mesa está contemplado no guia, né? Eu vejo assim muitos alimentos, uma mesa muito colorida, mas o que o guia não preconiza são os ultraprocessados, né? Que olha só, Camila, ele lembra muito bem. Eu não vejo aqui na mesa muitos salgados, bolachas. Ótimo. Né? Mas os ultraprocessados e industrializados. Isso. Tu lembra de alguma parte do guia que te chamou mais atenção, Camila? A gente trabalha muito com guia alimentar na parte da saúde materno-infantil. Olha, então, que nós temos um guia novo, né? Até os 2 anos de idade. Isso, então a alimentação, assim, desde a partir dos 6 meses, né, do recém-nascido. Então, a gente trabalha mais nessa parte, assim. Mas está contemplado aqui também? Está contemplado aqui também. Muita cor, muitos legumes, folhas. Esse é bastante importante. Não se diferencia o guia alimentar do adulto em detrimento do guia alimentar da criança, porque os dois vão contemplar todos os grupos alimentares. Aqui a gente quer mostrar para vocês mais ou menos o que nós temos a Organização Mundial da Saúde também recomendando isso. E o guia alimentar ele é baseado nisso, na promoção de saúde, né? Então o que a gente tem? A gente começa, a maior parte da alimentação tem que ser aquela que vai promover uma energia. E isso vem através do quê? Ou por meio do quê? Dos carboidratos. Tá? E aqui nós temos, eu só vou demonstrar para vocês, né? E se vocês conhecem todos esses carboidratos aqui, né? Nós temos aqui, por exemplo, os pães, tá? Nós temos de preferência o pão integral. Temos o pão branco também, sem problema nenhum. Mas a gente sempre orienta, Leandro e Camila, que esse pão seja o mais simples possível, que principalmente o pão caseiro, né? O pão caseiro sempre é muito bom, realmente é muito bom. E também nós temos aqui batata doce, que também é uma fonte de carboidrato e também é uma fonte de energia, tá? Então, é o que a gente deve comer mais, mas não a mais, tá? Para fornecer energia. Nós temos também aqui batata inglesa, pode ser a branca, pode ser a cor-de-rosa. Nós também temos a mandioca, nós temos também o cará, nós também temos o inhame. Então, todos esses alimentos vão promover energia. Para que eu possa processar todo o restante, eu preciso como base isso. Então, é muito ruim quando as pessoas tiram um grupo alimentar pensando que estão promovendo saúde. E lá no Guia Alimentar não tem isso. E até na alimentação da criança eu tenho todos os grupos, indistintamente. Tem alguns alimentos, você lembra de algum alimento no Guia Alimentar da criança que a gente não pode dar para a criança, Camila? Que a professora tenha falado? Só se for claro para ti, senão não tem problema. Alguns alimentos que devem ser evitados. Evitados para criança? A gente começa, de fato, começa com todos os alimentos, né? Sim. A gente não começa... Eu queria perguntar para ti, você lembra se lá no Guia Alimentar está escrito suco para criança? Sim. Eu acho que não está escrito suco para criança. Porque o Só suco...
suco a gente não recomenda, né? A gente recomenda a criança comer a fruta Isso. e tomar água. A questão da hidratação, isso é bem importante. Então, esse é um aprendizado que a gente tem, porque se sabe que quando a gente fala em suco, eu vou ter uma grande concentração de açúcar, que é o suco das frutas, né? Então, a gente sempre recomenda que a criança coma a fruta e tome a água. Ela vai hidratar e vai ter a quantidade de micronutrientes, de vitaminas e minerais nessa fruta. E não é diferente para o adulto. Isso porque até a quantidade que vai utilizar para fazer um suco, né? Vai utilizar 5 laranjas e tu não comeria 5 laranjas, então gente, olha só. Gente, olhem só que maravilha, Leandro, dando uma lição aqui. Aprendeu muito bem, a professora é muito boa nisso aí, hein? É verdade, eu faltei essa aula. Não tem problema, Camila, nós estamos aqui para aprender. Por isso a oficina se basta por isso, né? Isso é bem importante, sim, né? mas faz muito sentido mesmo comer a fruta, né? Até porque a criança, a partir dos 6 meses, ela tá aprendendo a alimentação, então ela tem que experimentar diversas frutas, né? Legumes, enfim. Na maneira como eles são realmente, né? E não processados, espremidos. É bem importante. As texturas, isso, as pra texturas também é importante, elas são importantes essas texturas, né? Porque além de trabalhar a questão motora, eu estarei trabalhando o quê? Eu estarei trabalhando a questão da fala também, né, que está envolvida nisso. Então a gente vai dar uma passada rapidinho aqui, depois a gente vai falar em particular com cada um de vocês, tá? Então nós temos aqui todas as fontes de açúcares, né, que a gente chama o carboidrato. Eu não gosto muito de falar, eu prefiro falar o pão, a batata, a mandioca, tá? O arroz, a aveia. Ali nós temos, Camila, a farinha de milho, tá? Nós temos alguns grãos aqui que também colaboram um pouquinho com esse valor calórico. Outra questão importante aqui que a gente tem, que é a melhor comida do mundo, é o feijão e arroz, que são as leguminosas. E aí eles vão fazer parte dessas proteínas aqui. Então aqui eu tenho leite, tenho queijo, as carnes aqui, claro que nós não colocamos carne vermelha, tá? Que essas são as melhores, nós colocamos as melhores. Para que a gente tenha uma palatabilidade melhor, a gente vai usar alguns tipos de tempero. Nós temos aqui alho poró, nós temos aqui o alho, a cebola roxa, que é muito melhor do que a cebola branca, né? Que tem uma composição melhor. Posso usar o tomate como salada, posso usar a cenoura como salada. Para complementar tudo isso aqui, eu vou usar as verduras e os legumes. Vocês lembram, né? O prato, ele tem que ser colorido, vocês falaram muito bem. Ele tem que ser colorido e o colorido ele vai se dar pelas verduras e pelos legumes. E que vai dar essa, digamos, essa arte para a alimentação. Então, nós vamos comer com outros sentidos, né? E isso aqui, o valor calórico que eu tenho para cá, eu vou ter muito pequeno. Mas isso aqui eu devo comer uma quantidade muito maior. E aí a gente sempre recomenda, né? Sobremesa. A gente come sobremesa? Doce? Me diga um pouquinho. Eu como. Mas o que a gente deve preferir depois do almoço, né? Deve preferir uma fruta e usar essas frutas, algum tipo de fruta nos lanches intermediários. Inclusive o senhor abacate aqui, que é época. E algo bem importante que o nosso programa, o programa Coma Bem, passa para esse fórum, que é muito importante, é que a alimentação ela tem que ser o quê? Regional, respeitar a sazonalidade dessa e respeitar quem produz. E isso torna o programa Coma Bem, que nós já temos 8 anos, até para vocês passarem para as pessoas a importância disso, tá? Sempre então uma alimentação regional, tá? Respeitar quando ela é produzida e aí vamos ter uma alimentação adequada. Nós vamos voltar daqui a pouco, gente, onde eu vou entrevistar os dois em especial sobre alimentação saudável.
Programa Coma Bem num grande fórum nacional de ensino de mestrado profissional. Agora nós vamos fazer algumas perguntas específicas aos nossos queridos convidados nessa oficina, que são bastante relevantes em relação à prática diária. Mas eu gostaria de saber, falar com o Leandro, por que nós estamos sediando esse grande fórum nacional, porque nós temos pessoas de todo o Brasil que fazem mestrado profissional e doutorado profissional em enfermagem. Leandro, como nós fomos privilegiados de ter esse fórum nacional aqui? O ano passado, o 12º Fórum ocorreu em São Paulo, né, no Einstein, e no segundo dia do evento ocorre uma votação entre os coordenadores desses programas para a escolha da sede do evento no próximo ano. Então, o ano passado, no segundo dia, a UFN foi contemplada. Então, estamos recebendo, né, desde ontem, no dia 30 e hoje 31, esses colegas do Brasil todo, né? Então participam os egressos e mestrandos desses programas profissionais de todo o Brasil. Então temos aqui 300 inscritos, então a gente está recebendo e acolhendo esses colegas para discutir o avanço e a importância desses programas profissionais na área da enfermagem. Que maravilha, hein, gente? Olha, a Universidade Franciscana no Brasil representada ou representando, né, todos esses profissionais da saúde dentro desse ensino profissional. Eu acho que é uma grande satisfação e até um orgulho para a nossa instituição, não é, Leandro? Com certeza. Essas trocas que a gente faz, o que vocês farão dentro desse fórum, devem ser extremamente positivas para a profissão. E não somente, né, Camila, que a gente está falando que tem vários profissionais, não somente para a enfermagem, mas para outros profissionais que fazem esse mestrado profissionalizante. Mas aqui, hoje agora nesse segundo bloco aqui, nós vamos fazer algumas perguntas mais pertinentes à vida pessoal, tanto do Leandro quanto da Camila, em relação a uma alimentação adequada e saudável mediante o guia alimentar. Mas eles estão eles já têm conhecimento, hein, gente? Pode ser que eles sejam um pouquinho tendenciosos, porque é importante esse conhecimento sobre alimentação. E eu penso que, embora vocês sejam enfermeiros, né, sempre vocês vão poder orientar, vocês não vão poder prescrever dietas, essas coisas mais específicas, mas quando não houver a presença de um nutricionista, uma equipe multi e interdisciplinar, vocês poderão fazer esse papel. Mas nós queremos saber do Leandro agora, porque ele vai ter que orientar. E como é que ele faz o dia alimentar dele? Pode falar pra gente, Leandro? O meu dia, eu acho importante esses momentos, assim, até a importância desse programa, porque eu, como não sou nutricionista, eu sou enfermeira e a gente acaba orientando, né, durante as consultas da enfermagem isso, mas não tem aquele momento que eu paro e reflito sobre a minha alimentação, né? Então a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba se alimentando o que pode nos intervalos. Sim. Que não é a melhor, né, os melhores alimentos. Isso eu tenho ciência, assim. Pelo trabalho você fala, né? Pela correria do trabalho você acaba usando alguns lanches intermediários que não seriam adequados. O que seria adequado para um lanche intermediário então, Leandro? Agora para você, o que seria, na tua visão? Talvez eu fazer a troca, né, de uma empada, de um pastel por um sanduíche, por algo que contemplasse um pão, um carboidrato para me dar uma energia, né, um legume, algo mais saudável, assim. Mas isso também não é desculpa, isso também não é desculpa, né, eu poderia me reorganizar, reorganizar minhas atividades e tentar me programar para isso. Você acha que uma fruta no lanche intermediário, uma fruta, tá? Um pedaço de queijo, tá? Um pão, substituiria esse tipo de lanche que você faz? Com certeza. E seria muito melhor? Muito melhor. Em relação à saúde. E como é que é a sua comida do almoço? O que você costuma comer no almoço? No almoço, eu almoço aqui na universidade, eu tô sempre por aqui, então aqui tem mais variedades. Então eu acabo conseguindo contemplar todas essas, o que você prioriza. Todos os grupos alimentares. Todos os grupos. Daí aqui no almoço eu consigo contemplar. Na janta, nem tanto. Por que não na janta, Leandro? Se é a mesma coisa do almoço, se a gente tem que comer a mesma coisa que a gente comeu no almoço, a gente deve comer no jantar.
Eu moro com a família, daí a janta é preparada pela família. E a família é a janta da família. E o que tem nessa janta familiar? Olha só, nós estamos invadindo o espaço do Leandro aqui. Por isso essa oficina ela é importante. Eu falando da janta do meu padrasto, né? Mas ele sempre tem arroz, feijão, aí a polenta, né? Farinha. Tá lá, feijão, nós temos aqui, o arroz ali. E aí tem um molho, ele faz sempre um molho vermelho, assim, com carne moída, né? E Eu gostaria de saber quantos desses vegetais são contemplados no jantar. quase todos desse. Mas uma questão que ele faz é o temperar. Ele usa óleo, sal. Então, Um pouquinho sempre é bom. Sim. Um pouquinho sempre é bom, não é, dá Leandro? um gosto, né? Mas às vezes é um pouco demais. É excessivo. O que a gente recomenda, Camila e Leandro, é que à noite você pode comer o mesmo alimento do almoço, né? Então nós teríamos que só parar um pouquinho algumas arestas aí em relação à sua alimentação. Se você vai comer feijão e arroz, você não precisa comer a polenta. Isso. Aí a polenta pode vir com uma proteína e com os vegetais. Então essa é uma forma diferenciada de você ter. E aí a gente segue o guia alimentar também. Tá? E não teria problema, só tem que fazer algumas escolhas. E à noite a gente sempre procura recomendar que se coma no máximo 50% do que você comeu no almoço. Tá? Então a quantidade ela tem que ser reduzida. Então acho que nós quebraríamos só em relação ao que você colocaria ou polenta ou arroz. Tá? Feijão também é bom, comer em pequenas quantidades. Só reduzir 50% seria perfeito. Tá? Muito bom. Camila, me conta. Obrigada, Leandro. Eu acho que são essas pequenas coisas que vocês podem passar para as pessoas também no seu dia a dia de trabalho. Isso eu consigo contemplar assim, na minha atividade profissional, né? Eu consigo fazer essas orientações. Mas em casa a gente sabe que é um pouquinho trabalhoso, né? Mudar assim o hábito da família. Tentar mudar aquilo que é culturalmente feito há muitos anos. Mas eu acho que você, enquanto profissional, enquanto mestrando, enquanto trabalhando com saúde, pode ir aos poucos, né? Modificando isso. Bem importante. Mas mesmo qualquer tipo de alimento que tiver, tente reduzir em torno de 50% à noite. Porque de noite você vai dormir, você não vai trabalhar, né? Ok? Obrigada, Leandro. E aí, Camila, me diga o teu dia alimentar, alguma refeição que nós tenhamos aqui em relação a todo tipo de alimento que nós temos aqui. Como é o seu dia alimentar? Então, eu geralmente tento fazer o melhor possível. Mas às vezes, como o Leandro falou, na correria a gente acaba fazendo só uma massa, não contemplando também os legumes, verduras. Mas eu tento, assim, por exemplo, no café da manhã, ovos. Ótimo. Nós não temos aqui os ovos, mas eles são importantes. Aí, de meio-dia, geralmente eu faço feijão, arroz, alguma carne, alguma proteína, né? E geralmente eu sempre tenho alguma, ou é cenoura, ou é alface, ou é brócolis, eu sempre tenho algum. Eu sempre tento, assim, às vezes não dá, né? Mas eu tento. E à noite, como é, Camila? Pois é, à noite também é mais complicado, porque eu trabalho, como eu não atuo ainda na área da enfermagem, eu trabalho numa pizzaria. Gente do céu, imaginou? Aqui em Santa Maria, então, às vezes eu acabo comendo pizza. Mas tem umas pizzas muito boas, né? Tem pizza de rúcula, tem pizza com brócolis, com abobrinha. Mas eu acho que não é essa, então é isso. Mas tem a pizza de abobrinha, já comi. Olha só. E lá tem salada também, então às vezes eu como salada. Pronto, perfeito. Perfeito, Camila, perfeito. Isso não significa que você não possa seguir um padrão alimentar quando a gente fala principalmente no Guia Alimentar Brasileiro. Por exemplo, vai comer uma pizza, você vai estar digerindo o quê? É como se você comesse uma fatia de pão ou 2 fatias de pão. E aí o que você pode fazer? Você vai misturar um vegetal junto e pronto. Perfeito, não é tão ruim. Só que ao invés de comer meia pizza, vai comer 1 ou 2 fatias. E aí estão as medidas. E eu acho que esse ensinamento que vocês, enquanto profissionais da saúde, tem que trazer para si, porque isso é saúde e vocês precisam dessa saúde. Nós temos vários estudos, né? Tem até um estudo das enfermeiras, que é um estudo das enfermeiras que trabalham à noite,
E como se aumenta de peso se eu trabalhar à noite. E aqui nós temos um exemplo. Ela não está trabalhando 12 horas, mas trabalha à noite. E trabalha diretamente com o alimento. Mas eu acredito que a partir dessas nossas trocas aqui, possa haver uma mudança, não, Camila? Claro. Então é só uma adaptação que nós precisamos fazer. E vejam bem, eu volto a colocar para vocês. A maior parte dos alimentos, ela está aqui. Eu diria daqui para cá. Isso aqui eu preciso para fazer todo o processo digestivo para esses alimentos. E esses alimentos aqui serão suporte para o aproveitamento dos outros alimentos, né? Então eu preciso dessas verduras, desses legumes. Só para vocês terem ideia, eu teria que comer em torno de 450 gramas entre frutas, verduras e legumes. Então se você comer, você comendo 2 vezes 2 legumes diferentes no almoço, mais 2 à noite, comendo 3 frutas, pronto, você já consegue. Isto é saúde. Então, eu gostaria muito que nesse fórum, né, que esse fórum trouxesse algo importante para vocês, mas mudar essa alimentação e tentar passar para as pessoas. Mas a gente só consegue passar aquilo que a gente aprende e internaliza em relação à alimentação. E vocês, como profissionais de saúde, a responsabilidade ela é multiplicada. Pessoal, Coma Bem está aqui com o Leandro e com a Camila, que estão nesse fórum maravilhoso, que trabalha a questão da saúde, e trabalha da questão do cuidado, e esse mestrado profissional, tanto que nós temos aqui, o nacional, de vital importância para a formação de bons profissionais, mas um bom profissional é um profissional multi, que tenha um conhecimento bastante amplo em relação à sua saúde e em relação à saúde de todos. Programa Coma Bem, até o próximo programa.